Iniciei a gravação de hoje. Então, desculpa. Deixa eu apresentar aqui Hoje será a nossa segunda e última aula dessa UC. Tem que fazer aqui alguns informes, né? Assim como eu comentei na semana passada, né? Nós já temos aqui os folders já para a gente mostrar sobre o workshop da indústria 5.0, né? Só compartilhar aqui com vocês. Então, pessoal, a aula de hoje é a segunda aula, né? Assim como eu avisei na aula passada, né? Por exemplo, o momento presencial, né? Dessa UC, ele finalmente vai ser agora, nesse sábado agora, né? O único momento presencial. Lembrando que a gente fez um remanejamento, desculpa o trava-língua, né? Remanejamento aí do momento, das datas do momento presencial, né? E embora vocês já iniciaram na semana passada essa UC de manutenção, vocês ainda estavam fazendo o momento presencial da UC anterior, de manutenção predial e industrial. Beleza? Então, vocês já estão fazendo a teoria, né, aqui de manutenção e operação do CEP. A aula presencial será amanhã, né, uma única aula presencial. Então, assim que liberarem as notas e do momento presencial, né, no mais tardar, geralmente é a terça-feira, que o pessoal já está postada, né? Daí eu já vou colocar na plataforma. Então, gente, relembrando, ó, aqui tem os dois vídeos, né, que eu falei que para ajudar vocês, né, o material complementar da atividade 1, que a gente comentou na semana passada, e o material, né, complementar, que provavelmente vocês já assistiram, para a atividade 2. Então, hoje a gente vai focar na atividade 2. A aula, né, já foi postada. Assim que finalizar essa aula de hoje, já vai estar, né, eu vou renderizar e deixar disponível aí e para postar para vocês, tá bom? A segunda aula. Antes da gente iniciar a aula de hoje, propriamente dito, eu tenho que fazer aqui alguns adendos aí, né? Só um minutinho. Então, pessoal, só um minuto. Vou dar uma ajeitada aqui. Aguentei só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, deixa eu só vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho, galera. Vou deixar aqui postado para vocês. Só um minutinho, pessoal. Aqui que eu dei um problema aqui com a... Agora consegui aqui. Eu vou compartilhar a tela toda, que aí vai ficar mais fácil.
Vocês desculpem aí, gente. Então, quero avisar aqui para vocês antes daqui. Vou achar aqui o folder. Então, ó, próxima semana nós teremos, deixa eu só aqui na nossa página inicial aqui. Então, hoje, né, olhando aqui o cronograma, hoje a gente é a última web aula, né, de manutenção e operação do CEP. Amanhã vai ser o único momento presencial e a sala aqui, a monitora Cristiane já montou para vocês, a de projetos. Então, pessoal, aqui, ó, pelo cronograma, a primeira aula, né, é dia 26, beleza? Então, no dia 26, ó, vai na outra sexta-feira, né? Eu já vou enviar o link para vocês, no mais tardar até segunda, e nós vamos ter, né, dias 20, 22, 23, 24 vai ser feriado, né? Então, 22, 23, 25, 26 e 29, nós vamos ter o workshop da indústria 5.0, que é esse daqui, pessoal. Só um minuto aqui. Então, gente, o workshop aqui tem o QR Code aqui, ó. Vocês ou vão vir por esse QR Code aqui, ou tem um link, né? Esse QR Code já vai fazer a inscrição aqui, né? Com ele direto, já vai direcionar vocês para a página. E esse link aqui, ó, vou enviar o link para vocês, né, do Teams no AVA, né? Então, no dia 26, né, que seria a primeira aula de projeto Sistema Elétrico de Potência, vocês, em vez de entrar no Teams para assistir a web aula, né, quem tiver disponibilidade nesse horário, vai entrar novamente, né, no o link do workshop da semana, né, a semana da indústria 5.0, tá bom? Aproveitem, gente, ó, por exemplo, segunda-feira, ó, dia 22, nós teremos o Hélio Domingos, ele, né, ele tem um currículo extenso, é membro da comissão tripartite, o professor Ângelo também, né? A gente vai falar hoje de cestos aéreos, né? O professor Ângelo é o professor dos vídeos que eu estava mostrando para vocês, dos procedimentos aqui do Senai. Atualmente ele está lá no Senai Jardim Colorado e vai falar sobre as tecnologias aplicadas no CEP, né? Então, como eu expliquei para vocês, nós estamos com um projeto de trazer o aluno sair, né, daquele do feijão com arroz, né, que é o predial, o comercial e industrial, ou seja, na fase do consumo. O nosso trabalho, né, além da indústria, né, da expertise da indústria, é o quê? A gente lembrar da geração, da transmissão e da distribuição também, né? Infelizmente, você só pega experiência nessas áreas, né? O engenheiro, né? Assim como eu fiz engenharia, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, o tecnólogo em elétrico, ele só pega experiência nessa área caso ele trabalhe nessa área. Se tiver muita sorte, ele vai conseguir estagiar e o normal é você trabalhar nessa área depois para você aprender. Ah, professor, lá na faculdade você não aprende, não? Né? No curso técnico, aqui a gente, não só aqui no curso técnico, mas no curso de engenharia, nós mostramos a teoria e nós temos a generalização, né? Uma coisa é eu mostrar aqui nos livros, mostrar numa apresentação, no PowerPoint, vocês fazerem o exercício.
outra coisa é vocês viverem essa vida profissional. Então, é importantíssimo que vocês se inscrevam para vocês terem um contato o quanto antes, né, com a vida profissional. Então, 2 métodos. Vocês vêm aqui, acessam o QR Code, já vai levar para essa página aqui. Eu já copiei aqui. Então, ó, na hora que se você colocar sua câmera no QR Code, leva para essa página aqui. Por que que é importante vocês fazerem o login? Professor, com esse link do Teams eu não vou conseguir assistir o workshop, né, da segunda-feira, terça, aí quarta-feira é feriado, né, e da quinta, da sexta e da outra segunda-feira. Vai conseguir. A questão é que você fazendo a inscrição, você tem a oportunidade também de ser certificado. Quem realizar a inscrição e participar todos os dias vai, né, além de agregar conhecimento sobre todo o sistema elétrico de potência, sobre o conceito do que é a indústria, né, a 5.0, ou seja, uma evolução da 4.0. Não, professor, parabéns, isso é óbvio. O que é essa evolução propriamente dita? É você utilizar todos os conceitos de automação, de sistemas integrados e acoplar uma inteligência artificial, por exemplo. Então, a inteligência artificial, né, as técnicas, né, são aplicadas, né, a que antigamente a gente conhecia e conhece ainda hoje como a indústria 4.0, né? Então, o sentido é esse, é você fazer essa interligação, tá bom? Então, você entra aqui no QR Code aqui, vou divulgar, provavelmente os monitores já divulgaram nas salas para vocês, né? Mas eu vou também mandar mensagem, divulgar. Então, a gente está combinado. Na sexta-feira, né? Na sexta-feira aqui, ó, dia 26, né? Vocês não vão entrar na web aula, vocês vão normalmente assistir o workshop que inicia, ele é das 19 horas até as 22 horas. Daí a web aula já vai estar aqui na biblioteca, essa primeira aula aqui de projetos do Sistema Elétrico Potência, ela já vai estar gravada. Estamos combinados? Então, ó, quando você entra aqui, ó, tem que realizar a inscrição. Tá vendo que ele desce a página aqui? Que você tem que vir aqui em login. Tá vendo que ele mudou para um prompt de login? É óbvio, a primeira vez que você está acessando, você não tem esse login. Desculpa, pessoal. Então, você tem 3 métodos. Você pode entrar com sua conta pré-existente, caso você esteja entrando no computador do Facebook, ou então na conta do Google. Ou você entra com a que você vai criar. Mas como você vai estar entrando pela primeira vez, você vai clicar aqui, ó. Clica aqui para criar uma conta, já que você não tem, né? Então, que já está marcado, né? O país Brasil, põe seu nome completo, põe o e-mail, né? O seu de contato, e você vai criar uma senha, ó, com no mínimo 7 caracteres, ao menos uma letra, né? Geralmente o pessoal faz muito número, né? Você vai, pelo menos uma letra e pelo menos um número, né? Letras e números, não tem questão de caracteres especiais. Estamos entendidos? Entrou aqui, você já passa, né, a estar inscrito na semana do Indústria 5.0, né, nesse workshop, e você, né, vai ter a vantagem de ser certificado nesse evento. Esse evento é muito importante para vocês terem uma visão melhor dessa indústria aí, tá bom? E já no primeiro dia, ó, vão no primeiro dia aí, ó, temos confirmado aí o Hélio Domingos, né, que foi, ele é, ó, da comissão, ó, engenheiro mecânico, ele é pós-graduado em gestão estratégica, ele é membro da comissão tripartite, que criou, né, foi em 2011, salvo engano, a NR35. Ele também é membro do grupo técnico, ou seja, ele mais o grupo técnico
não só elaborou o que a gente conhece hoje como trabalho em altura, porque na época que ele fez essa elaboração, foi por volta de 2011, as regras sobre trabalhos em alturas, elas só compõem na NR18, que fala do PCMAT, né, o programa, né, de controle de materiais na área da construção, né, de risco, fala sobre riscos, mas isso dedicado à área da construção civil. E na construção civil, você faz o trabalho em altura. Daí tem as regras para você utilizar andaime, né? Que tipo de proteção que você vai utilizar nesse andaime e tal. Então, só existia regra de trabalho à altura específica para a construção civil. Depois criou-se a NR35 para justamente falar apenas do tópico, o que quer dizer altura. Então, ele, o Hélio Domingos, membro aqui do grupo Tripartite, né, redigiu, ajudou redigindo e criando as normas aí para as normas para o trabalho em altura. E também ele fez parte aí, o anexo 12 da NR12, que é o sexto aéreo, que é o trabalho, um dos métodos, né, do assunto, da atividade que a gente vai falar hoje. Tá bom? Estamos entendidos, pessoal? Eu até deixei aqui ó, o sexto acoplado, né, o adaptador. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Então, voltando aqui, pessoal, vamos voltar lá para nossa. Já está aqui gravado a primeira aula. Vamos lá em situação de aprendizagem. Né? Você baixa assim, como eu mostrei, ó, faz o download da pasta. Vamos lá, mostrar na pasta aqui, na pasta download. Vamos extrair o arquivo, né? Só um minutinho. Extrair aqui. Ah, é porque eu tenho que colocar extrair para SAP 1. Ah, agora sim. Então, a gente fez a atividade 1 só para refrescar nossa memória. Atividade 1 foi sobre, né, manutenção, né, a troca de uma chave fusível. A gente já discutiu na aula passada, até alguns já entregaram essas tarefas, né, de uma chave desenergizada. A gente falou na aula passada sobre conceitos, né, relacionados ao que é um circuito desenergizado, não seccionado, né? Então, vamos lá para a atividade 2. Já vou deixar a folha aberta aqui da atividade 2 e a descrição da situação de aprendizagem aqui, pessoal. Beleza, já vamos no contexto, né, da 2. Aí, Fabrício obteve, né, um excelente desempenho quando ele executou os serviços, né, de manutenção e ele foi promovido, né, ao gestor operacional. No período que atuava no campo, verificou que existiam diversas falhas no sistema de operação, como, por exemplo, execução apenas de manutenção corretiva. A manutenção corretiva é basicamente a manutenção que o pessoal chama que é por crise. Aconteceu um problema, ele vai lá e corrige, beleza? Gerando um aumento elevado no custo operacional. No custo operacional, desde pessoas, insumos, o tempo que esse trabalho ele leva para ser feito, né? Então, a realizar algumas inspeções, lembra? Você tem lá da UC, de UCs anteriores aí, né? Manutenção predial industrial, inspeção visual, e inspeção por ensaio, utilizando alguns equipamentos. No caso da atividade 1, foi usando detector de tensão, usando conjunto de aterramento temporário, beleza? Então, ele percebeu que os técnicos estavam relutantes em realizar os procedimentos padrões de segurança e de qualidade. Os índices de acidente eram muito altos, né?
Então, diante desse cenário, Fabrício percebeu a extrema necessidade de elaborar um plano. Esse plano é semelhante ao quê? Lembra que eu mostrei na aula passada? Deixa eu tirar aqui, pessoal. Lembra? O plano é semelhante a esse documento aqui, ó. Né? O que que seria esse plano? Lembra que eu falei o que é conhecido como em algumas concessionárias como POP, ou atualmente em outras aí, aqui, por exemplo, aqui em Goiás, né, pela Equatorial, é conhecido como instrução técnica, mas é basicamente a mesma coisa, ó, tem o desenvolvimento, quem que vai desenvolver, né, essa atividade, quais os riscos relacionados e como que você controla. Então, o plano que ele está falando é esse: elaborar um plano de manutenção preditiva em um atendimento ao memorial descritivo padrão da empresa. Então, ajude o Fabrício, atividade 2, agora entramos nela propriamente dita. Ajude o Fabrício a planejar uma manutenção preditiva, ou seja, prevendo, né? O que seria essa previsão, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma manutenção em um circuito energizado. Lembra que eu falei? A premissa da NR10 é que você faça a desenergização, a prioridade está lá em um dos itens da NR10. Só que você vai ter que fazer uma manutenção em um circuito energizado, né? Lembra que eu comentei lá em projetos industriais, né? Tem as empresas, por exemplo, igual a Jaime Câmara, ela tem que cumprir contratos, os contratos aí de, né, televisionamento, né, transmissão, você tem contratos milionários ali. Então, se você não tiver energia para você transmitir, né, essas propagandas, esses programas no horário nobre aí, né, ela perde literalmente dinheiro. Então, ele é um grande consumidor e aí lavra com a concessionária, né? Não só por isso, mas porque ele tem uma quantidade de consumo muito alta. Então, ele faz o quê? Lembra lá em projetos industriais, ele faz um contrato de demanda. Esse contrato de demanda, ele tem direitos e deveres. O dever é dele utilizar exatamente, né? Não pode ultrapassar a carga dele, fazer correção do fator de potência, igual a gente viu lá em eficiência energética, né? Mas o direito que ele tem é de ter energia ininterrupta. Por esse motivo, as concessionárias de energia locais, elas mantêm uma equipe chamada equipe LVD, Linha Viva de Distribuição. Inclusive, eles geram documentos, ó, esse aqui é um documento oficial, né, antiga Enel, mas agora a diferença é que ele só mudou o logo aqui. Em vez de ter Enel, tem Equatorial, né? Então, manutenção em linha viva em rede de distribuição. Classe de tensão, lembra, a média tensão é de 1.000, em tensão alternada, obviamente, acima de 1.000, ou seja, de 1.000 até o intervalo de 34,5 kV. Então, a chamada MT, a média tensão, ó, só um minuto, pessoal. Só um minutinho, pessoal. O arquivo deu uma bugada aqui. Maravilha, né? Então, MT, média tensão, né, em, né, tensão AC, né, alternada, né? Tensão em corrente alternada, né? É maior. Tensões maiores, né? Tá no intervalo, né? 20.000 volts e menor ou igual, né? 34,5 kV. Então, grandes consumidores
que tem um transformador próprio, lembra que eu até comentei, a Jaime Câmara tem uma subestação com 3 transformadores de 500, ou seja, ela tem 1.500 kilovolts de potência, né? Então, ela tem essa subestação e a, a entrada, né, que eles chamam lá, lembra lá na NR10, o ponto de entrega, ele vem direto, né, da rede de média tensão para o transformador próprio, de posse da unidade consumidora, que no caso eu dei o exemplo aí, a Jaime Câmara, né? Então, esses procedimentos operacionais, para evitar que a concessionária, imagina você deixar uma Jaime Câmara da vida, né, igual eu citei aqui, sem energia. Olha a multa que a concessionária de energia local, no caso hoje a Equatorial, vai ter que pagar para esse cliente. Para evitar isso, ela cria a equipe de linha viva em rede de distribuição, chamado LVD. Essa equipe de linha viva vai fazer a manutenção. Então, esse caderno aqui, ó, tem 161 páginas. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse grupo aqui, ó, José Júnior, Eugênia Maria, Kelson Tuller, né, o Túlio Freitas Barbosa, eles fazem parte, são, ó, a Eugênia eu conheço, ela é técnica de segurança do trabalho, até onde eu lembro aqui. O Keyson Tuller, além de engenheiro eletricista, ele é engenheiro de segurança do trabalho. Então, essa equipe aqui, ó, ela faz parte do SESMIT, Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, em conformidade com a NR4. A NR4, aí lembra que eu falei que existe uma equipe, a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né, a CIPA, né, aí tem aquela semana, a CIPAT, né, a CIPA é só CIPA aqui. Em conformidade, se não me falha a memória, é NR5. Então, essa equipe aqui, ó, o SESMIT, os membros que compõem o SESMIT, junto com a CIPA, o SESMIT é o engenheiro de segurança, é a técnica de segurança, por exemplo, é a enfermeira do trabalho, é o médico do trabalho que compõe esse SESMIT. Então, o pessoal, né, faz a CIPA. Aí nessa CIPA, basicamente, você tem, né, o pessoal operacional, né, pode fazer parte da CIPA. Por exemplo, o eletricista. O eletricista, nossa, isso é bom para escrever, hein, professor? De redes. Daí, o SESMIT, com a ajuda dos membros da CIPA, vão elaborar esse documento aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui, ó. Este documento é uma referência genérica, ou seja, procedimento geral, é igual está pedindo aqui, ó. Ajude o Fabrício a planejar uma manutenção preditiva com o sistema, né, no caso da rede de distribuição, né, que faz parte do sistema elétrico de potência, energizado. Então, esse é o bendito documento, né, é uma juntada, assim como o pessoal da segurança do trabalho fala, né, é uma juntada de documentos relacionados, né, à segurança e saúde do trabalho no que tange. Só um minutinho, deixa eu só colocar isso aqui mais alto. No que tange o quê? Circuitos energizados, a elaboração, José Júnior, a revisão, a técnica de segurança lá. Então, esse pessoal, olha, procedimentos genéricos, olha, ó, com o objetivo de orientar a execução dos trabalhos, não abrangendo, portanto, todas as situações possíveis. Existem algumas situações padrões, você trocar a cruzeta de uma estrutura tipo N, uma estrutura meio beco, uma beco total, estruturas de rede complexa, que a estrutura tem a CE1A, tem a CE1, CE2, CE3 e CE4. A gente vai ver isso lá em projetos do sistema elétrico de potência, esses tipos de estrutura. Então, existe uma série de procedimentos para você poder fazer a manutenção que são semelhantes a esses aqui, ó. O POP, né? Desenvolvimento, competência
riscos atribuídos, né? E o controle, como você vai controlar esses riscos, né? Beleza. E existe um procedimento que ele é semelhante aqui, ó. Quer ver? Deixa eu procurar ele aqui. Deixa eu tirar o desenho, que vai ser mais fácil. Tem aqui os cargos, ó, chefe de turma, eletricista. Já respondendo a última pergunta aqui, ó, dimensione a mão de obra necessária. É por volta de 3 a 4, dependendo da equipe. Existe a equipe leve, existe a equipe pesada. 3 a 4 componentes. Já anota aí. Uma das perguntas. Ah, professor, então quer dizer que é igual o exercício atividade passada, ó. De forma que essa área tem que ser preparada, quais equipamentos, né, os EPIs, os EPCs que são utilizados. Eu vou mostrar agora há pouco, daqui a pouco. Você vai planejar os ajustes e componentes elétricos, quais os procedimentos, né, para realizar a manutenção. Eu vou falar, são basicamente três aí, né? Existem três, só que para a linha viva de distribuição, você utiliza só dois, é o ao contato e a distância. Agora a gente vê isso aí. Quais os componentes que demandam manutenção e dimensione a mão de obra necessária, né? A gente já estava falando disso. Então, é basicamente igual eu expliquei da última aula aí, né? Você vai dar um espaço aqui e vai elaborar, né, os itens. Entenderam, pessoal? Estou entendendo aí? Você vai elaborar esses itens aqui. Beleza. Vamos lá. Aí, ó, formação, página 5 aí, ó. Formação de equipe. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu só... Aqui são os procedimentos, né, padrão. Aqui fala sobre cada função, o que é o chefe de turma, ó, o que é um eletricista, LVD, né? Supervisor, motorista e operador, né, do guinagem. Antigamente tinha só a função de motorista, né? Ou seja, ele era só motorista, ele não operava o guindalto hidráulico, não operava o braço lá do cesto aéreo, não fazia nada disso. Deixa eu só achar aqui a. Eu vou deixar disponível aqui esse documento, que ele é interessante para vocês terem ele, né, de modo, né, que possam até levar para a vida, até não, né, levar para a vida profissional de vocês. É porque eu não estou achando aqui, 3 a 4 pessoas, já podem colocar aí na tarefa de vocês. Existem as regras aqui, deixa eu só fazer uma referência aqui para vocês. Ó, de que forma essa área deve ser preparada aqui, ó. Eu deixei até esse artigo aqui, ó, que é do Newton Westlin Romanelli, né, engenheiro e coordenador lá da Companhia Paulista de Força e Luz, né. Ele deixou gentilmente eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, as ferramentas. Lembra que eu mostrei? Você vai separar as ferramentas, as coberturas. Basicamente, existem três métodos para você trabalhar com uma rede energizada, né? A linha viva de distribuição, ele trabalha à distância e ao contato. Agora, a linha viva de transmissão trabalha os três métodos. Então, né, método 1, método 2. 3 não, 2, desculpa. Trabalha. Desculpa, pessoal, a gripe tá forte. A distância,
e ao potencial. Então, a linha viva de distribuição, ó, ela aqui, ó, está trabalhando no método ao contato. É uma equipe de linha viva de distribuição. Geralmente, ela utiliza, né, o chamado, o caminhão de linha viva, né, que é o chamado, ele tem o cesto aéreo. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Ó, isso aqui é um exemplo de um caminhão de linha viva. Ele tem vários, esses modelos aqui são mais antigos, mas ainda estão vendo, ó, que é uma picape aqui, ó. Esse aqui é aquele caminhãozinho 3/4, ó. Alguns eles têm proteção, inclusive o primeiro dia, no dia 22 aí às 19 horas, o professor, né, o engenheiro Hélio Domingos, ele vai discorrer sobre as regras de utilização, né, do cesto aéreo existente, né? Então, você tem, né, esse é basicamente um caminhão e ele tem um equipamento dedicado à elevação de pessoas, né? Os clássicos é dedicado à elevação de cargas. Nesse daqui, ele é dedicado à elevação de pessoas para você fazer um trabalho em altura com uma rede energizada, igual está mostrando aqui, ó. Então, nesse cesto, você vai seguir uma série de passos. Então, ó, essa rede aqui, ó, ela está energizada. E essa daqui é a chamada de beco, essa aqui é chamada de beco total. Você coloca a cruzeta no final aqui do poste. E daí, ó, na hora que o caminhão vai se elevando, você primeiro cobre a estrutura, depois, por exemplo, que procedimento de manutenção ele está fazendo aí? Por exemplo, professor, ele, nesse caso aqui, ó, ele está trocando essa cruzeta. Ela, né, houve algum problema que a cruzeta está danificada e ele está fazendo a troca dela. Aplicou as coberturas primeiro. Lembra que a gente comentou, o professor comentou lá em eletricidade básica, né? Um condutor nu, ele tem um raio de risco, que é o raio, né, que é a influência do campo eletromagnético tem em volta, faz uma espécie, uma circunferência aproximadamente, que você tem a influência do campo eletromagnético. Quando eu coloco essa cobertura, ela serve como uma barreira. Então, a influência desse campo eletromagnético, ela vai ficar o quê? Interna a essa barreira, a essa cobertura. Quando eu utilizo o método ao contato, que é esse método que ele está utilizando aqui, ó, é para redes 13.8 e 34,5 kV de média tensão. Lembra lá que eu falei que a 13.8 tem 7.965 volts por cada fase aqui. Então, o raio de risco ele é maior. Você vem aqui, coloca a cobertura e diminui esse raio de risco. E ele fica interno aqui, ele fica protegido por essa cobertura, que é chamada de cobertura rígida. Fiz a proteção da cobertura, que tomei cuidado para proteger aqui. Só na aula prática é possível a gente, como se diz, delinear melhor como é que é esse procedimento. Daí ele vai instalar o quê? Uma cruzeta que é chamada de temporária. Essa cruzeta isolante temporária, a função dela é imitar a cruzeta de baixo aqui, ó, tá vendo? Ele montou semelhante aqui. O que que ele vai fazer? Ele, depois de proteger aqui, ele pode com a mão, ou então utilizando uma vara de manobra, né? Uma seção do bastão de vara de manobra, ele vai o quê? Transferir esses cabos para esse chamado de grampo de suspensão aqui, ó. Aí existe o grampo de suspensão, que ele é todo metálico, só que acoplado aqui a essa cruzeta, chamada de cruzeta auxiliar, ou então tem ele com isolante, um isolante de cerâmica nele, né? Você tem esses dois modelos. Aí o que que vai fazer? Você vai colocar esses cabos suspensos aqui nesse grampo de suspensão. Depois que faz isso, o que que você
que você vai fazer? Você vai desmontar essa cruzeta danificada, quando eles estão aqui, né, em segurança aqui, desmonta essa cruzeta aqui, aí seu colega vai içar para você a cruzeta, né, em bom estado e você faz a instalação. Basicamente é isso. Ah, então quer dizer que esse método ao contato, ó, anota aí, ó. Olha, quais os procedimentos necessários para a realização de uma manutenção preditiva em sistemas energizados? O método à distância, o método ao contato, né? Agora, para uma rede de transmissão, existe também o terceiro método, que é o método ao potencial. O método ao contato e ao potencial, eles são muito parecidos. A diferença é o nível de tensão. Aqui eu tenho 13,8 ou 34,5 kV. Já na linha de transmissão, você tem, por exemplo, 500 kV, sei lá, 138 kV, por exemplo. Eu separei um videozinho aqui, ó. Pessoal utilizando o método ao potencial. Eu não estou compartilhando o som aqui com vocês, porque não é necessário, não. Então, eles estão fazendo uma reportagem. Um dos métodos é você vir, né, numa linha de transmissão. Aí, que métodos você pode utilizar na linha de transmissão? O à distância, você vai subir na torre, você sobe na torre e aí você, à distância, auxilia o seu colega que vai fazer o trabalho ao potencial. Ah, então, por isso que o senhor falou, professor, que utiliza esses três métodos, né? Em geral, em linha viva, né? Existe o à distância, ao contato, que é para a linha viva de distribuição, que é uma tensão menor, né? Até 34,5 kV. E o LVT é basicamente quando o campo magnético. Só para vocês terem uma ideia, uma linha aí de 800 kV, ela tem um raio, o raio de, se não me falha a memória, o raio de risco, ele é cerca de 5 metros. Ou seja, não existe uma cobertura, mesmo que você coloque uma cobertura no cabo, essa cobertura ela não vai ser suficiente para enclausurar a influência do campo eletromagnético. Daí você tem que entrar no potencial, ou seja, você vai utilizar o princípio da gaiola de Faraday, né? Até essa roupa aqui ela é especial. Essa roupa, além de ter o tratamento anti-chama, tem um tratamento, alguma coisa lá de prata, e tem roupas também, as mais atuais, ela utiliza uma trama com esse tratamento lá algum sulfeto lá de prata, assim como é o tratamento químico do anti-chama, né? E tem outras que ela tem a trama do tecido normal, ele alinhavado, ou seja, atrelado com a trama de um tecido, né, com fios, né, metálicos. E aí ele vai utilizar o princípio da gaiola de Faraday, ou seja, a pessoa que está utilizando a roupa é como se ela estivesse dentro da gaiola e tudo que está externo à roupa é externo à gaiola de Faraday. E lembra, o campo eletromagnético na superfície fora da gaiola de Faraday, ou seja, fora da roupa, ele é diferente de zero, ou seja, existe potencial elétrico. E o campo eletromagnético, o campo elétrico, desculpa, né? Interno à gaiola de Faraday, ele é zero, né? Então, esse é o princípio da gaiola de Faraday. Ele vai manter tudo que está dentro do domínio da gaiola de Faraday protegido, né? Então, você não vai simplesmente entrar no potencial utilizando sua mão. Existe por exemplo, se você vem aqui, ó, tá vindo um helicóptero aqui, né? Então, eles estão mostrando, ó, tem a linha aqui de transmissão, né? É porque ele está conversando aqui com o repórter, né? Então, basicamente, você teria o operador, né? E a equipe de eletricista de linha viva de transmissão, né? Nesse método aqui, o pessoal está fazendo a manutenção, às vezes é economicamente assim, melhor
eles utilizarem um helicóptero. Às vezes a empresa ela tem um helicóptero próprio, né? Então depende aí do contrato de manutenção, né? Então o pessoal vem aqui, ó, e lembra lá a linha de transmissão, ó, deixa eu ir mais na frente aqui. Ó, as torres, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui é a faixa de servidão, lembra que eu falei? É o retângulo, né? Que ele é você abaixo para manter, ó. O pessoal faz a limpeza, né? Mais conhecido como acero, faz essa limpeza aqui para manter a distância regular, né? A distância do cabo energizado até o solo, ou seja, uma distância padrão, em conformidade com a linha. Essa linha aqui, se eu não me engano, é de 250. Então, ó, aí eles vão, né, viajando aí no decorrer dessa linha, né? Ó, vão fazer a manutenção aqui. Aí aqui no caso eles estão colocando um pré-formado, porque existe uma na manutenção, né, preditiva. Lembra que eu falei esses cabos aqui por exemplo, o de alumínio com alma de aço da linha viva de distribuição, o clássico da 13.8, ele tem 6 fios, né? 6 de alumínio e um de aço. O de linha de transmissão existe, né? Uma arquitetura, por exemplo, tem, sei lá, 19 de alumínio e sei lá, 34 de aço no meio, né? Então existem várias arquiteturas e daí o pessoal faz a inspeção utilizando o termovisor. Você, por exemplo, você pousa um eletricista em cima da linha, ele utilizando ali o termovisor, ele vai procurar pontos quentes, ou então o helicóptero vai pairando, né, voando ali próximo à linha de transmissão e com o termovisor ele vai verificando e na hora que ele encontra um ponto quente característico, o que quer dizer um ponto quente característico? Um dos fios pode ser até um fio interno, né? Por exemplo, externamente você está enxergando o cabo lá está perfeito. Às vezes um fio, um interno ali, ele arrebenta e ele cria o quê? Um ponto de curto-circuito, né? Ou seja, todos os cabos aqui estão interligados e um tá o quê? Tá só tocando aqui, ó. Embora ele esteja o mesmo potencial, ele vai o quê? Gerar fagulhamento aqui, vai gerar um ponto quente, um ponto de curto-circuito. Daí o que que o pessoal faz? Ele voa até aquele local, identifica o ponto ali, com GPS ele marca ali, né, as coordenadas X e Y, vai naquele ponto e aplica um laço pré-formado, ou seja, um pré-formado ali em volta, para aumentar, né? Lembra lá da segunda lei de Ohm, né? Você tem a resistência elétrica aqui, né? Você tem a característica do material, né? Se é alumínio com alma de aço, se é alumínio, se é cobre, né? Você tem a distância do condutor aqui, ó. E você tem a área da seção transversal aqui, ó. E um dos métodos aqui, ó, para você, por exemplo, diminuir a resistência elétrica é aumentar a área da seção transversal, né? Se a gente for olhar aqui na equação, né, a resistência, a constante, né, como o próprio nome já diz, é a característica do material. Se a gente for observar a resistência elétrica e partindo do pressuposto que a distância aqui vai ser constante, né? Porque a linha ela tem uma distância padrão. A resistência e a bitola do cabo, a área da seção transversal, elas são inversamente proporcionais, ou seja, ele vem aqui, instala um laço pré-formado, ou seja, faz a instalação aqui de modo a aumentar a área da seção transversal. Aumentando a área da seção transversal, o que que ele faz? Ele diminui a resistência elétrica do cabo. Lembra que eu falei lá em instalações de sistemas elétricos de potência? O ideal, o condutor, o cabo ideal, né, o fio ideal, é um fio que teoricamente teria resistência elétrica igual a 0 ohms. É o perfeito condutor, porque ele faz o quê? O transporte de portadores de carga, o transporte de corrente elétrica é instantâneo.
sem realizar trabalho, né, em forma de efeito Joule no condutor. Seria o condutor perfeito, né? Então, o que que eles fazem? Aplica um laço pré-formado naquele ponto de ruptura que eles identificam, aumenta a área da seção transversal e diminui a resistência elétrica ali. Ah, professor, mas o ideal não seria trocar esse cabo? Pô, parabéns, você está certíssimo. O problema, uma coisa é você trocar um cabo dentro de uma residência. Às vezes, até numa residência é trabalhoso. Imagine trocar um cabo numa linha de transmissão. E essa linha de transmissão, ela energiza, sei lá, o sul do país, por exemplo. Ela é uma das responsáveis por energizar o sul do país. Para você trocar o cabo de uma linha de transmissão, você tem que desenergizar o circuito. E você desenergizar o circuito, lembra que eu falei, os contratos de demanda, você desenergizar um grande cliente já é crítico. Imagina você desenergizar um estado inteiro. Imagina quanto de encargos que não iam ser gerados em função disso. Por isso, existem esses métodos, né, de manutenção em redes energizadas para poder o quê? Para poder diminuir, né, dirimir os custos que seriam provocados pela desenergização. Por isso que existe esse precedente. Então você vai falar, ó, os EPIs, né, necessários, né, o bypass é um dos EPIs necessários para alguns tipos de manutenção, né? Dependendo da estrutura. Se for trocar, por exemplo, um fusível de um transformador, um elo fusível, que ele está com defeito, porém ele ainda está funcionando, aí você bypassa da bucha do primário até depois ali do grampo de linha viva, né? Transformador, vamos supor que o transformador estaria aqui, ó. Aí você tem a bucha do primário, ela vai estar interligada aqui, ó. Tem um grampo de linha viva e aqui no meio você tem a chave fusível. Aí o que que você faz? Você instala o bypass aqui, ó. Antes do estribo do grampo de linha viva, você instala. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Você instala ele aqui, ó. Você jampeia aqui, ó. Você instala ele aqui na frente e aqui em cima da bucha tem uma garra parecida com essa garra aqui, né? Uma tenaz multiangular. Você instala ela aqui, ó, bypassou. O que que é isso, bypassar? Fazer um desvio. A energia, ela vai estar fluindo, na hora que você faz esse bypass aqui, ela vai estar fluindo, né? Por exemplo, você pode trocar aqui, ó, você pode retirar esse a chave fusível que estaria aqui no meio, né? Conjunto de chave fusível aqui, que está danificada, por exemplo. O isolador dele está com defeito, né? Você vem aqui, ó, a equipe de linha viva vem aqui, ó, protege aqui, faz todo o procedimento, né? Escolhe os materiais adequados para aquele procedimento que ela vai fazer. Existem vários procedimentos, né? Dependendo das estruturas que a concessionária local utiliza. Você sinaliza a área, escolhe os equipamentos, faz a cobertura aqui, e aí depois você faz o procedimento em si. Aí quando você bypassa aqui, a energia que normalmente estaria passando por aqui, ela vai passar aqui, ó. Aí, por exemplo, é lógico que quando você faz esse bypass aqui, ó, a energia ela vai estar passando, né? Ela vai estar passando dos dois aqui. A questão é, se eu conecto dois aqui, se eu desconectar um deles, não vai haver a formação de arco elétrico, porque a corrente, né, a corrente aqui, o normal, ela estaria o quê? Ela estaria passando pelos dois aqui. Aí na hora que eu desconecto esse, ó, conecto esse daqui junto, aí eu desconecto um deles, que é esse daqui que está com defeito.
a energia, a corrente, ela vai parar de dividir aqui e vai passar por esse aqui, ó. Entendeu? Ah, por isso que não vai dar arco. Aí você vai, desmonta aqui, troca o imperfeito estado, deixou, fecha a chave fusível aqui, beleza, né? Aí sim você vem aqui, tira o bypass temporário aqui e você fez a manutenção. Um dos procedimentos é esse. Eu vou mostrar aqui, já passou um pouco do horário, mas a gente ainda tem um tempinho aqui para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Então, aqui, ó, o procedimento aqui, ó, linha viva de transmissão, ó, por exemplo, vocês estão vendo que existe esse cabo aqui, que o pessoal chama de umbilical aqui, ó. Ó, aí o operador aqui, né, o piloto, ele aproxima do cabo. Ó, esse condutor, esse umbilical aqui, é um umbilical ou condutor de sacrifício. Imagine se você fosse aqui direto, com a mão aqui, ó, segurando a tenaz multiangular. Você primeiro tem que entrar no potencial elétrico. Lembra que existe um campo eletromagnético, dependendo do nível de tensão, ele pode chegar o raio até a 5 metros, né? Então o helicóptero vai parar, chegar aqui próximo, e quando você está chegando aqui próximo, que eu lembro, ó, que existe o raio de risco, e você tem, né, como se diz, a influência do campo eletromagnético aqui. Quanto mais próximo você chega, mais próximo você vai chegar do potencial elétrico, que é o 500 kV, por exemplo, né? Então, quando você chega próximo aqui, a formação de arco elétrico, igual está acontecendo aqui, ela é normal. Aí o que que o pessoal faz? Utiliza esse condutor aqui, que ele vai, por exemplo, esse arco elétrico aqui, ó, só na superfície dele, de um arco elétrico, do plasma aí, a superfície, não estou dizendo dentro aqui do arco, é por volta de 1000 graus Celsius, né? Vamos supor que ele tem essa, vamos supor que ele, um feixe de arco elétrico, vamos dizer assim, ó, ele tem esse diâmetro aqui X. Então, na superfície dele, ó, por volta, mais ou menos 1000 graus Celsius. Seja, imagine, né, uma queimadura aqui, ó, você vai cauterizar literalmente, né? Imagina o cidadão uma queimadura dessa aqui, né, na pele, né? Se ele não chegar no hospital, receber um tratamento, fazer a raspagem, tem que fazer a raspagem, porque a pele queimada é o quê? Vai ser tecido necrosado, né? Então você tem que fazer a raspagem para você não ter um choque séptico. Então, pessoal, para você não ter um choque séptico. Aí por isso que eles vêm com esse condutor de sacrifício aqui, ó, porque, né, como se diz, é um condutor aqui, e ele vai ajudar o quê? Na hora que ele tocar aqui no cabo, o potencial elétrico, ele vai chegar no eletricista de transmissão, linha de transmissão, e no helicóptero inteiro. Só que os dois vão estar se valendo o quê? Do princípio da gaiola de Faraday. Aí, ó, tá vendo? Ó, o arco elétrico formando, pronto. Agora com o umbilical ele está no mesmo potencial da linha. Tá vendo que ele, depois de colocar o umbilical, imagina, o controle que esse operador aqui, né, o piloto aqui do helicóptero tem que ter, ó. Tá vendo? Ele está colocando o laço pré-formado com o intuito de aumentar o diâmetro aqui do cabo para diminuir o efeito aqui da resistência elétrica e esse condutor, né, poder fazer a manutenção aí preditiva, né, dele aqui, já que é muito mais oneroso você trocar o cabo, né? Então, pessoal, voltando aqui aos procedimentos aqui, ó, eu tenho esse daqui da Hotline, ele é bem antigo aqui, ó, da empresa que eu já prestei serviço. Eu até peguei emprestado aqui com eles, ó. Tem um procedimento lá no final, ó, que seria o procedimento geral. Lembra que, ó, aí, ó,
Planejar a manutenção preditiva no CEP, né, energizado, na elaboração que busca atender informações relacionadas. Então, esse aqui é um procedimento geral. Lembra que lá no POP aqui, ó, ou na instrução técnica de linha viva aqui, fala que os procedimentos são finitos, ou seja, eles são, né, eles têm, sei lá, 15 procedimentos, 16 procedimentos relacionados à quantidade de estruturas que vão estar energizadas, e para cada tipo de estrutura e para cada tipo de, por exemplo, um problema no isolador, é um isolador de cerâmica, é um isolador polimérico. Ah, não, teve um problema na cruzeta. Essa cruzeta é o quê? É de madeira? Ela é de concreto armado, né? É uma cruzeta de uma rede compacta, uma cruzeta metálica. Geralmente as cruzetas metálicas, elas são bem resistentes, então danos, se chegar uma cruzeta metálica, ter um dano aí, é um dano, vamos dizer assim, catastrófico, quer dizer que, como se diz, você não precisa mais nem chamar a equipe de linha viva, não. Você tem que chamar, né? Às vezes, infelizmente, o IML e chamar o pessoal para fazer a construção da infraestrutura, né? Porque a cruzeta metálica, ela é bem resistente mesmo. Então, geralmente, as cruzetas de concreto armado, cruzeta de madeira aí, elas são, elas são bem menos resistentes, né? Então, ó, vou pegar. Tá vendo que esse pop aqui, ele já é diferente aqui, ó. Ele tem, além do, ó, o passo, o risco, e ele é sucinto aqui, ó. O passo que você está fazendo, né, naquele procedimento em si, o risco relacionado e o controle de risco aqui, ó. E eles ainda, ó, esse é bem antigão da Hotline aqui, ó. Pessoal, tem a foto aqui, né, que ajuda, semelhante ao conceito hoje, né, da instrução técnica. Então, existe um procedimento lá no final do livro que ele é semelhante a esse que a concessionária local utiliza. Esse aqui seria um procedimento geral, ó, instrução de segurança para tarefas sem procedimento. O que quer dizer isso? Dependendo, né, por exemplo, você tem um procedimento de trocar cruzeta, trocar isoladores. Vamos supor que apareça uma situação inusitada. Então, o pessoal, né, você vai chamar lá o técnico de segurança, junto com o eletricista de distribuição, e o pessoal vai deliberar e, dependendo aí do caso, criar um procedimento específico para aquele, né, para aquela situação em que ela não, né, que ela não foi prevista. Todos esses procedimentos aí que eu citei, que eu mostrei aí, né, eles foram criados a partir dos problemas que apareciam. Lembra que eu falei? Por ter o contrato de demanda, e ser um circuito crítico, você tem que fazer a manutenção, com circuito energizado, porque aí, né, se você ter que desenergizar, você vai o quê? Onerar, né, a concessionária de energia elétrica local. Então, aqui, ó, para qualquer trabalho em rede energizada, seja ele à distância, ao potencial ou mesmo ao contato, né? Então ele está generalizando, ele não está falando só de linha viva de distribuição, ele está falando de linha viva de transmissão. É de extrema importância que o eletricista conheça e aplique a norma em relação às distâncias de segurança. Lembra que eu falei? Você tem um raio de risco relacionado ao nível de tensão que passa naquele condutor, né? Nível de tensão, ou seja, de potencial elétrico. Onde, em trabalhos de rede primária, ou seja, na média, a partir da média tensão, aí depois alta tensão, extra alta tensão e por aí vai. Com tensão de 13,8 a 34,5 kV. Então, ele deu uma diminuída. A Hotline, ela tem procedimentos para rede desenergizada, para rede energizada. Nesse caso aqui, esse, esse livro aqui, né, faz parte lá do SESMIT, da Hotline. Ele, juntamente com o pessoal lá da CIPA, né, com os eletricistas de distribuição, né, os eletricistas de linha viva, fizeram a elaboração dele, né? Então, aqui ele está falando só, no começo, que ele está falando da 3,8 até 34. Ele está mostrando aqui, ó,
Quando a rede é 13,8, ó, a distância mínima aqui, né? Lembra, você tem o condutor, esse condutor tem um nível de tensão, ele tem um raio de risco, um RR, e um raio, um RC, né? O raio da zona controlada aqui, ó. Então, geralmente, o eletricista de linha viva, né, de distribuição e transmissão, ele vai estar nesse raio da zona controlada. Aí lembra, ele joga que a cobertura vai diminuir o raio de risco. Então, ele tem que estar numa distância mínima para ele poder colocar essa cobertura. E dependendo do nível de tensão, ele vai colocar. Existem umas coberturas rígidas que ela tem aqui, ó, uma espécie de um suporte metálico. A cobertura rígida ela é de plástico, né? E ele tem aqui, ó, um suporte metálico aqui. Aí o que que você vai fazer? Você pega o bastão garra, por exemplo, né? O bastão garra é o que eu mostrei na aula passada. Ele tem uma empunhadura aqui, ó. Você gira essa empunhadura e aí na ponteira do bastão garra aqui, ó, você tem literalmente uma garra aqui, ó. Você gira essa ponteira, ela fecha, gira para o outro lado aqui, ela abre aqui. Então, com esse bastão garra, você vai pegar a cobertura rígida e à distância, lá do cesto aéreo, você vai colocar a cobertura em cima à distância, para você poder chegar próximo. Na 13,8, tá vendo que a distância de segurança é 60 centímetros. Então dá para você ali com as mãos ali do cesto aéreo fazer a colocação da cobertura. Já na 34,5 kV, ó, 90 centímetros, né? Ou seja, quase 1 metro aí. Então é mais complicado. Já na 34, o ideal é você utilizar um bastão aqui, né? Um bastão isolante, tipo o bastão garra, né? E à distância, né? Você acopla a proteção aqui na mão mesmo, aqui do bastão, coloca a cobertura isolante, né? Aí você vai à distância, coloca a cobertura em cima. Na hora que você coloca a cobertura em cima do cabo, vai diminuir o raio de risco. Daí você vai poder do cesto aéreo chegar próximo, né? E fazer ali a manutenção que tem que ser feita, né? Tirar o laço pré-formado que prende o cabo no isolador que está danificado, por exemplo, né? Pegar esse cabo e colocar lá no grampo de suspensão da cruzeta auxiliar, por exemplo. Então, ó 69 kV aqui, ó, 1,20 m, 138 kV, 1,70. Então, a partir do 34,5 kV, a colocação da cobertura, o ideal é você fazer ela à distância. É essa a noção, né? Por isso que eles documentaram isso daqui, para você ver. Primeiro você vai ver o nível de tensão da rede, aí você vai definir, ah, não, eu vou fazer um trabalho ao contato, dá para fazer um trabalho ao contato? Dá. E esse, o contato não, o contato mesmo, ao contato, dá para ser do caminhão de linha viva, né, no cesto aéreo? Ok. Ah, é uma rede de 34,5 kV. Ah, não, então eu tenho que utilizar o bastão garra ou uma seção de bastão com a ponteira universal para colocar a cobertura, mesmo eu estando lá do cesto aéreo, né? Então você vai fazendo nessa deliberação aí, você pega aí geralmente até a Hotline na época ela criou, você cria um formulário, aí esse formulário ele não tem nada escrito, né? Daí você vai criar o procedimento ali na hora, né? Deliberando com técnico de segurança do trabalho, com um eletricista mais, um de linha viva mais experiente, com um engenheiro de segurança do trabalho, geralmente também engenheiro eletricista, e vocês vão fazendo o passo a passo ali, escrevendo, ok, criei esse novo procedimento numa situação fortuita, né, inadvertida ali, né, uma situação que apareceu ali que não está prevista no manual aqui, ó, nesse manual, ó, que não está prevista nesse aqui, ah, não, ela está fora do procedimento operacional padrão da concessionária local, né? Então, você vai proceder, né? É mais ou menos isso que está pedindo aqui. Você vai proceder com a criação desse procedimento
dessa manutenção aí preventiva, né? Então, a partir de agora, o eletricista de distribuição deverá manter separados os potenciais negativo do positivo, e também de fases distintas, né? Esse positivo e negativo aqui, pessoal, entendam que quem ajudou a fazer esse procedimento aqui, né? Na verdade, essa aqui é uma versão antiga. Essa questão de positivo e negativo aqui, ela é só, como se diz, é só verdade, só aceitável quando eu falo de circuitos de tensão e corrente alternada. Alternada não, desculpa, e contínua. No caso, ele está falando aqui positivo e negativo, ele está falando de fases distintas, né? Mas não existe, né, em circuitos, se alguém ainda tem dúvida, né, em circuitos de tensão e corrente alternada, não existe essa questão de positivo e negativo, e não, tá bom? Então, como se diz, ele é dual, né? Ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, a fase. A questão é que as fases têm que estar sincronizadas. Se eu tenho a fase A que vem de um tronco, né, vem de um circuito. Circuito 1, né? Tem a fase A do circuito 1. Aí eu tenho a fase A do circuito 2, né? Lembra lá que a gente comentou lá sobre paralelismo, né? Então vamos supor que a do circuito 2, a fase A dele está desse jeito aqui, ó. E a fase A do circuito 1, tá vendo que aqui, ó, tá saindo da origem, né, do circuito 2. Já a fase A do circuito 1, ela tá saindo, sei lá, do segundo quadrante aqui, ó. Daí, se eu pegar as duas aqui e sincronizar, né, embora elas estejam o mesmo nome, elas não vão estar alinhadas. Isso quer dizer o quê? Embora que no circuito 1 elas tenham recebido a nomeação de A e no circuito 2 de A também, se eu colocar as duas juntas aqui, elas não vão estar em paralelo, ou seja, não vão ter o paralelismo. O que que pode acontecer aqui? Pode acontecer, né, e vai acontecer, né, uma diferença de potencial. Essa questão de eu falar que é uma fase A, B e C, né, RST, é uma questão de nomenclatura aí. Então eu tenho que ter certeza quando eu for acoplar circuitos, né? Lembra lá, chave faca que fica normalmente aberta aí, por exemplo, né? Quando eu fizer a acoplagem das duas aqui, né, ligar em um mesmo barramento, eu tenho que ter certeza não só do nome delas, mas eu tenho que ter certeza, né, utilizando, lembra até que eu comentei lá o algoritmo de Puchilovsky, né, que ele vai verificar, né, aí tem um método antigo chamado método das três lâmpadas, né, que ele vai verificar, né, se as senoidais aqui estão alinhadas aqui. Por isso, ele falando positivo e negativo, né? E também de fases distintas. Ou seja, você tem que manter a fase A, fase B e fase C separadas aqui, ó. Igual está aqui nesse procedimento aqui, ó. Ou seja, se você está cobrindo a fase A, você vai só cobrir a fase A. Terminou de cobrir a fase A, você vai para a fase B, né? E o ideal é você, quando estiver cobrindo a fase B, não tocar nem você, aí dependendo da manutenção aqui, às vezes é um caminhão com cesto aéreo duplo, né? Ou então cesto aéreo único aqui, né? Apenas um operador. Então você tem que ter o cuidado. Quando você está mexendo na fase A, é apenas na fase A. Na B, e assim sucessivamente. E não tocar nas duas ao mesmo tempo, porque senão você vai criar, né? Lembra? Se essa aqui tem 7.965, as duas vão ter 13.800 volts. Aí, ó. Deve-se observar também a classe de tensão em que se está trabalhando, ó. Por isso que eu comentei aqui, ó, se é 3.8, se é 34, não admitindo o uso de materiais isolantes de uma classe inferior.
Imagina, estou mexendo uma 34,5 kV e eu estou utilizando cobertura rígida, cobertura flexível, né? De uma 13,8. Isso é inadmissível, porque o raio de risco da 13,8 é menor que o raio de risco da 34. É isso que ele está. Então, vocês estão vendo? Aí você vai criar um novo procedimento para realizar um trabalho que não está previsto no manual. Você vai observar todas essas nuances aqui, vai ver o nível de tensão, vai mexer em uma fase, né, separadamente da outra, né, isola, troca ali sei lá, o isolador, o laço pré-formado, a cruzeta, o que está dando problema ali, passa para o próximo ali, e, óbvio, depois de ter sinalizado e coberto todas as fases. Olha, posicionamento do eletricista aqui, ó, está acabando, pessoal. Os eletricistas no interior da cesta aérea deverão manter-se sempre ereto, não inclinando-se demais. Isso vai ser comentado, né, justamente aí no primeiro dia, não percam aí do workshop, né? Ou seja, você tem que ficar aqui dentro, né, aqui do cesto aéreo, e aí depois que você aplica a cobertura, é que você vai chegar próximo do cabo e fazer a manutenção. Você não pode ficar se esticando, né? Jamais o eletricista de linha viva que esteja trabalhando no interior do cesto deverá ficar entre as duas fases, né? E, inclusive, entre duas fases não cobertas, que é o pior ainda. Por isso que você cobre, vem aqui com o cesto lá de fora, né? Cobre a primeira, cobriu, agora você vem, passa para a segunda fase, só que a anterior, né, que você deu as costas ali, ela já vai estar coberta, vai estar protegida. Cobre a do meio, beleza, terminou a do meio, agora você vai para a terceira fase, para finalizar, né, o processo aí de diminuir o raio de risco e cobrir nos cabos. Aí não é permitido que o eletricista, quando estiver trabalhando em dupla, no interior do cesto isolado, trabalhe em fases separadas. Ah, não, não, vamos. Ah, enquanto você trabalha na A, eu trabalho na B, tá bom? Não, negativo. Pode e vai dar arco elétrico, né? Vai dar condução entre você e seu colega, que diferença de potencial, né? O ideal é que vocês dois trabalhem na mesma fase. Ó, em fases separadas, ou um na fase e outro no terra, né? Qualquer parte aqui da infraestrutura da rede que não é energizada, né? O pessoal considera como terra. Ah, eu estou encostado aqui no poste. Não, então é terra. Ah, eu estou encostado na cruzeta. Então é terra. Parte viva, energizada. Parte não viva é terra. Ó, acabou de falar o que eu tinha dito, ó. Ó, deve esperar uns aos outros de modo a sempre trabalharem na mesma fase ou só no terra. Ou trabalha só na parte morta, né, no terra, ou trabalha só na parte viva. Nunca, né, em fases diferentes, né, sempre na mesma fase, ou sempre só na parte morta, né, que seria o terra aqui. Aí, montagem de equipamentos aqui, ó. Antes de montar qualquer equipamento, o eletricista deve observar se todos os pontos potenciais de um possível curto, né, foram cobertos com as coberturas de acordo com a conveniência de cada uma. Traduzindo aqui, pessoal, estão vendo ó, que no final aqui desse processo aqui de cobertura, ele cobriu a, a fase desse lado. Às vezes é necessário ele cobrir também desse outro lado aqui do poste. Estão vendo que ele colocou uma cobertura aqui, ó, né, existe um cabeçote isolado que você coloca na ponta do poste, dependendo, existe umas coberturas, semelhante a essa daqui que está aqui em cima, ó, você coloca ela aqui também, ó. Existe umas coberturas, dependendo, você vai colocar aqui. Aqui não dá para ver, né? Mas vamos supor que tenha. Lembra que eu falei os layouts possíveis aqui, né? Você pode ou só ter a baixa tensão, ou só ter a média tensão, ou ter os dois, né? Então, vamos supor que eu tenha a média tensão, seja ela multiplexada, né, com neutro e as fases enroladas aqui
no neutro, que é chamado aí, nesse caso que o pessoal chama de mensageiro, ou então aquelas três fases de baixa tensão clássica, né? Com o neutro, o cabo mais alto aqui, aí depois fase A, fase B, fase C, essas fases ou sendo 220 ou sendo 127, dependendo da concessionária. Tem uma concessionária aí, que eu acho que ela tá pela Enel agora, se eu não me engano, é 137 volts lá. Não sei qual o porquê, né? Eu lembro que quando a gente eu utilizava um programa no escritório, daí quando era, lembrei, era pela Ampla. Então, aí na hora que eu colocava lá a Ampla, os cálculos na parte de baixa tensão dava 137 volts aqui por fase. Então, existe uma baixa tensão aqui antes mesmo de você iniciar o processo de colocar as coberturas na média tensão, você vai aplicar a cobertura. Aí, como você está subindo aqui com o cesto aéreo, né? Qual que é a primeira fase de baixa tensão que você vai encontrar? Vai ser a fase C. Você vai aplicar uma cobertura, o pessoal chama de macarrão, uma cobertura isolante aqui, ó. Ele parece uma cobertura mesmo do cabo. Tem também uma cobertura, ela é flexível e ela tem um velcro aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó. Daí ela é para a classe de tensão de baixa tensão, né? Lembra lá no procedimento aqui da hotline aqui, quando não tem procedimento, né? Você vai utilizar as coberturas relacionadas ao nível de tensão. Então, existe essa cobertura aqui que é para baixa tensão, ó. Aí você aplica ela aqui como se fosse um envelope, né? E aí passa o velcro aqui e fecha. Aí você começa na fase C, depois vai na fase B, fase A, neutro, ou se ela for multiplexada, né, você coloca em cima da multiplexada, daí você vem cobrindo aqui a parte do poste, aí você leva o cesto isolado aqui, aí começa a fazer as coberturas, né? Fase A, fase B, fase C. Ah, não, eu tenho que trocar só essa aqui. Não interessa, você tem que cobrir tudo. Deixa eu ver o que que tem mais aqui, pessoal. Ó, os para-raios devem ser testados, né? No caso, é o para-raio de linha aí, né? A arquitetura clássica hoje em dia, deixa eu pegar aqui a 06. Ó, basicamente, o para-raio de linha aqui, ó, hoje em dia ele fica nessa, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o primário, o secundário é esse aqui, as buchas do secundário, essas aqui de trás, ó. Lembra lá em aula anterior, o X0, que é o neutro, né? Ele tá em estrela, né? Neutro aterrado, né? X0, X1, X2, X3. Aqui em cima o primário, lembra lá? É o H1, H2, H3. Antigamente o pessoal colocava aqui o para-raio de rede aqui, ó. Na cruzeta aqui, ó, logo ao lado. Dependendo da montagem, essa daqui, só para constar, é uma tipo N, é uma normal, a gente vai ver lá em projeto. Melhor, explicando melhor aqui. É uma tipo N, como ela é um fim de linha aqui, é uma N3. Então, elas tem alguns que são montados aqui, ó, do lado da chave, ou você pode colocar um conjunto de cruzeta a mais para você montar o para-raio de rede, né? Na verdade, ele é um DPS, viu? Só que é um DPS o quê? Para média tensão, ele é um supressor de surto aqui. E hoje em dia, né, o pessoal monta ele aqui, ó, nesse suporte aqui atrás do transformador, ó. Esses suportes aqui, ó, tá vendo? A parte de cima ele deriva aqui. Ó, depois que passa a chave fusível aqui, ó, vem aqui para o primário, aqui faz a conversão, né, do 3.8 para 220. Você vem aqui direto ó, na parte de cima aqui, ó.
E vem aqui pela parte de baixo, ele é aterrado na carcaça do transformador, desce aqui no poste e é aterrado essa parte aqui, ó. Aí funciona com o mesmo princípio, né, do DPS lá de baixa tensão, né? Se tem um surto, o que que ele vai fazer? A impedância dele, ele vai, ele é um dispositivo eletroeletrônico, né? Então ele vai, a impedância dele vai com um nível de tensão acima do permitido aqui, né, do 7.965, ele vai variar a impedância dele. O que que vai acontecer? Vai desviar toda a tensão e, consequentemente, se há um surto, né, um nível de tensão alto, vai haver a formação de corrente de curto-circuito. Então, a impedância varia para próximo de zero aqui, ele desvia e leva para o sistema de aterramento, protegendo o transformador e, consequentemente, protegendo o quê? Protegendo o consumidor aí final aí. É isso que ele estava querendo dizer lá. Ó, lembra que eu comentei mais cedo aí, ó? Ao utilizar o bypass, né? Aqui, ó, o desvio, né? Lembra que eu falei? Você monta aqui, ó. Você instala o bypass antes aqui, ó, desse grampo que tem aqui montado o grampo de linha viva e aqui é o estribo do grampo de linha viva, ó. Você monta aqui, ó. Entre o cabo aqui antes do GLV e aqui no primário, né? Daí você pode fazer toda a manutenção aqui, né? Trocando esse cabo aqui, por exemplo, trocando a chave fusível, né? Ou trocando o cartucho, né? O que tiver danificado aqui, e isso você fazendo com circuito energizado, né? Conforme eu disse aí, né? Relacionado, né? À criticidade aqui do circuito, né? Você não pode desenergizar esse cliente, porque senão a concessionária local vai ser onerada aí. Pessoal, então é isso. A gente discutiu já todos os pontos aqui, né? Os equipamentos, eu falei, as coberturas, né? Bastão isolado, né? Por exemplo, esse bastão aqui, esses conjuntos aqui de bastão isolado que eu monto essa cruzeta auxiliar aqui, você tem vários desses grampos. Tem uns que você deixa simplesmente a fase pendurada aqui, tem outros que você coloca, você monta ele mais embaixo aqui, ó. Aí você coloca ele acima, aí o cabo, ele você monta aqui, ó, ele é isolado, aí é como se fosse um isolador de pino, só que ele é para procedimento de linha viva. Dependendo aí, né, do tipo de trabalho que você vai fazer, ou você deixa ele suspenso, ou você deixa. Tem um pessoal que monta até uma outra cruzeta aqui de madeira, que seria a cruzeta que por exemplo, não tem um conjunto desse aqui, ó. No caminhão de linha viva, você pode utilizar uma cruzeta aqui do sistema, né? Geralmente o pessoal faz isso em circuitos, ó, em rede de distribuição rural. Faz que demanda, a gente falou da mão de obra, né? É de 3 a 4, dependendo da equipe, né? Se é uma picape. Já passou todos os pontos aí. Então, pessoal, estamos conversados. Relembrando que a aula da outra C do dia 29 já vai estar gravada, né? Então, segunda-feira, a partir do dia 22 até o dia 29, né? Na outra segunda-feira, vocês vão participar aí do workshop, tá bom? Fiquem com Deus, já vou deixar aqui renderizando aqui para poder postar e deixar disponível o mais rápido possível a aula para vocês poderem, né, finalizar a segunda atividade, segunda e última atividade aqui de manutenção do CEP, tá bom? Até a próxima aula.